18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você aí na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Juntos, hein? Começando mais uma semana e começando também mais uma edição do programa 18 horas. Aqui no melhor mix do Brasil, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Muito boa noite pra você sintonizado em 100,7. Começo já agradecendo a sua companhia. Legal. Você que vai ficar com a gente até às 7 da noite. E também pra galera que nos acompanha nas redes sociais, no @18 horas news. Boa noite. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta segunda-feira. Como começamos a semana, hein? Crise na saúde no Amazonas. Bebês recebem atendimento médico no chão de hospital de responsabilidade do governo do estado. E no interior, a luta de pacientes, entre eles uma criança de 1 ano, que aguardam por uma UTI aérea para conseguir tratamento aqui em Manaus. Indigenista da FUNAI e jornalista inglês desaparecem no Vale do Javari. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite. Começando para você mais uma edição do programa 18 horas, os destaques do dia, as notícias desta segunda-feira, hoje dia 6 de junho de 2022, você confere, hein? Com você até às 7 da noite aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Nesses 3 anos de programa, o 18 horas sempre deu destaque para a área de saúde, entendendo que é um serviço básico e essencial para a população. Denunciamos aqui várias irregularidades e os casos que envolvem crianças são as que mais cobramos. São os casos que nós estamos sempre ali, atentos. São os casos, inclusive, os mais covardes. Por isso tem que ter um destaque especial e uma atenção especial. E hoje recebemos a denúncia aí de bebês e crianças internadas dormindo em leitos improvisados, em cadeiras e até mesmo no chão. Essa foi a situação registrada na manhã desta segunda-feira no Hospital e Pronto-Socorro Infantil da Zona Sul, no bairro da Cachoeirinha, Karime. Carlão, não sei nem como falar, o que classificar, que palavra usar esse tipo de covardia. Gente, um Estado, vou lembrar de novo, a gente bate nessa tecla aqui, mas é um Estado que bate recorde de arrecadação, bate recorde de bilhões de reais. É um Estado rico, riquíssimo, com dinheiro seu, com dinheiro do contribuinte, e deixa as pessoas nessa situação. Gente, bebês, crianças, no chão dos hospitais. Não pode, isso é um descaso. Essa situação ela foi denunciada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Amazonas. A presidente, a enfermeira Graciete Mouzinho, foi quem recebeu as fotos dos acompanhantes dos pacientes que ficaram revoltados com essa situação, imagina, né? E ela conversou com a nossa equipe, a repórter Nathalie Moraes, ela traz os detalhes pra gente agora, vamos acompanhar. As cenas enviadas à nossa equipe de reportagem pela presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Amazonas, Graciete Mouzinho, mostram o verdadeiro descaso e a falta de responsabilidade com a saúde das nossas crianças na gestão do governador Wilson Lima. Segundo a denúncia, bebês estão recebendo tratamento médico no chão do Hospital e Pronto-Socorro Infantil da Zona Sul de Manaus, localizado no bairro da Cachoeirinha. Nas imagens enviadas, feitas na manhã de hoje, é possível identificar ao menos 5 crianças deitadas no chão da unidade hospitalar, recebendo o suporte médico intravenoso. Há informações de que essas crianças também estão sendo atendidas em cadeiras do hospital devido à falta de leitos clínicos. Em função do crescimento de mais de 100% na busca por atendimento, com o aumento dos casos de síndromes gripais. A gente sabe que a síndrome gripal, quase todas as crianças estão doentes, tem pneumonia, então várias patologias aí ao mesmo tempo, né? E a demanda é muito grande e hospitais tem pouco. E isso é lamentável. Lamentável os governantes não se atentarem para isso, não mudar essa situação, porque foram 4 anos que seriam 4 anos de conquista, de várias coisas que daria para fazer, principalmente com todo o dinheiro que entrou. Hoje a gente enfrenta essa dificuldade, não só nos pronto-socorro da criança, maternidade, toda maternidade que você chega, tá lotado, é um desespero muito grande. Vocês não imaginam como isso aí tá um caos, a saúde está um caos.
caos. Segundo a sindicalista, por falta de leitos na unidade hospitalar da Zona Sul, as crianças também recebem suporte médico com soro fisiológico e medicações deitadas no chão. Realmente está acontecendo. Hoje pela manhã estava essa loucura que foi enviada a foto. É desumano, revolta a gente, porque eu principalmente tenho filhos, né? Eu penso nos meus filhos, mas graças a Deus hoje são todos adultos, mas eu não ia aceitar um negócio desse, aonde já se viu colocar as crianças no chão. Com tanto dinheiro que entrou no nosso estado, poderia ser construído vários hospitais, umas maternidades, hospital de grande porte, pronto-socorro para as crianças, porque os pronto-socorro que tem aqui, eles estão lotados. Nos primeiros 4 meses do ano, segundo dados do Ministério da Saúde, houve um aumento de 30% nas internações de crianças de até 5 anos por síndrome respiratória aguda grave em relação ao mesmo período do ano passado. O quadro pode piorar ainda mais ao longo dos próximos dias. Para entendermos um pouco mais sobre essa alta demanda e falta de leitos no pronto-socorro infantil da Zona Sul aqui da capital, entramos em contato com a Secretaria de Saúde do Estado, mas até o fechamento da matéria não tivemos nenhuma resposta. Nathalie Moraes para os 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, agora presta atenção que é sério, hein? Olha só, na capital, se na capital o descaso com a saúde pública é grande, imagina como está o interior do estado, né? Que realmente está distante, está longe, ninguém está vendo com tanta clareza. Com certeza deve estar muito pior. Um exemplo é a espera de pacientes que sofrem há dias aguardando o transporte aéreo do governo Amazonas para tratamento aqui na capital. E nessa espera aí está o bebê Lucas Gabriel, de 1 ano, Karime. Pois é, Carlão. O bebê, o Lucas Gabriel, ele está internado no hospital do município de Eirunepé há mais de 15 dias, com os pulmões severamente comprometidos por pneumonia, de acordo com o laudo médico. E mesmo o hospital solicitando a UTI aérea para trazer o Lucas e outros pacientes para Manaus, até agora o governo do estado não tomou nenhuma atitude, não enviou a aeronave. Karime, desesperada, a família da criança pediu ajuda nas redes sociais. A repórter Odileia Araújo acompanhou essa história agora. Ela traz os detalhes pra gente aqui. Nós vamos acompanhar no 18 horas. O desespero de Maria Josiane de Souza Rodrigues, moradora do município de Eirunepé, publicado nas redes sociais, juntamente com uma foto de seu bebê, Lucas Gabriel de Souza Rodrigues, de apenas 1 aninho, ganhou repercussão e chegou até a capital. No texto, ela relata o sofrimento de seu pequeno. Lucas Gabriel está internado no Hospital Regional Vinícius Conrado, em Eirunepé, há mais de 15 dias com pneumonia. Sem socorro, a doença se agravou e um lado do pulmão dele está todo comprometido. Os médicos disseram que a criança precisa de cirurgia urgente. De acordo com Josiane, a direção do hospital de Eirunepé solicitou da Secretaria de Saúde do Amazonas o envio de uma UTI aérea para transferir o bebê e outros pacientes para Manaus, até porque naquele hospital não tem estrutura e sequer anestesia. Meu filho está precisando ser transferido para Manaus com urgência, porque ele deu entrada aqui no hospital com pneumonia. Aí depois de 3 dias o caso se agravou mais, entendeu? Aí estamos aqui só na fé, esperando uma resposta e nada desse avião aí, essa UTI aérea que disseram que vinha para buscar a gente, tanto a gente como outro paciente que está esperando há mais dias do que a gente, né? Está com uns 15 dias no máximo. A mãe diz estar com medo de que seu filho não resista por mais tempo se não receber assistência médica por parte do governo do Amazonas. Com mais dias se passa, né? Mais pode se agravar. Aí a gente está na espera de que dessa UTI vir e nada de resposta. A gente está aguardando aqui há dias ser transferido para Manaus. Eles já deram entrada ao pedido, né? Mas até agora não se resolveu. Eu estou aqui desesperada com que alguém faça alguma coisa pelo meu filho, porque eu tenho medo de algo acontecer com ele. E eu tô sem dormir, sem comer direito, sem nada, nessa espera. O deputado
deputado de oposição Dermilson Chagas, que vem denunciando o abandono da saúde pública por parte do governo do estado, lamentou o drama vivido pela família do pequeno Lucas Gabriel e disse que, infelizmente, essa família não é a única a sofrer por causa do descaso com a saúde no Amazonas. De acordo com o parlamentar, enquanto Lucas Gabriel aguarda por uma UTI aérea, o governador Wilson Lima, que acumula pelo 4º ano seguido a arrecadação histórica, gasta o dinheiro do estado fretando avião para fazer campanha política. O governo não se sensibiliza com a situação do interior, onde a saúde é precária, onde milhares de pessoas precisam de atenção e a utilização de um avião salva vidas. Infelizmente, o governo usa um aparato muito grande quando ele viaja para o interior. São de 8 aeronaves ou até mais do que isso, para levar aliados, amigos, pessoas que o apoiam, que vão bater palmas. A gente percebe que o governador banalizou a vida do ser humano. É lamentável. Vidas estão sendo perdidas por omissão e negligência. O 18 Horas perguntou do governo do estado e da Secretaria de Saúde do Amazonas o que eles tinham a dizer sobre a demora em transferir o bebê Lucas Gabriel para tratamento na capital, mas até o fechamento da reportagem, como sempre, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E seguimos aguardando a resposta do governo do estado do Amazonas a respeito destas situações aqui na saúde do estado. Nossos microfones estão abertos, estamos, como sempre, aguardando um posicionamento, uma nota, uma satisfação para a sociedade, para o cidadão. Sim, porque o governo do estado deve satisfação, no mínimo, satisfação e uma declaração a respeito dessas situações tão absurdas, tão negligentes com o cidadão amazonense. Vamos seguir falando sobre o assunto. Vamos conversar com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Santas Casas, entidades filantrópicas, religiosas e estabelecimentos de saúde do estado, Graciete Mouzinho. Graciete, muito boa noite. Você já participou da reportagem a respeito das crianças no chão, dos bebês sendo atendidos no chão do hospital de responsabilidade do governo do estado do Amazonas. E a gente conversou antes, você disse que procurou a nossa reportagem do site do 18 Horas para fazer a denúncia, porque sabia que teria pelo menos alguma atitude com relação a essas crianças, e foi isso que aconteceu, não foi, Graciete? Muito bem-vindo ao 18 Horas. Boa noite a todos. Sim, foi isso mesmo, procurei, vocês para que eu pudesse fazer essa denúncia. A denúncia veio até mim pela uma amiga que estava com o filho dela aí no pronto-socorro da Zona Sul, e ela viu aquelas crianças no chão porque não tinha mais aonde colocar as crianças para fazer medicamento. Estava superlotado, a resposta é que não tinha leitos. Agora sim, o que mais me doeu foi ver aquelas crianças ali, estender um pano, botar eles deitados para fazer medicação. Gente, é absurdo isso. Isso me tocou muito e eu resolvi procurar vocês para denunciar, para que algo fosse feito, E aí eles conseguiram, através da denúncia, eu fiquei sabendo dela que eles colocaram eles numa sala, onde botaram no leito, mas não deu para todos os que estavam ali. Muitas crianças ainda permanecem nas cadeiras, Estão fazendo uso da medicação. E assim, gente, é triste. É inaceitável, com tanto dinheiro que foi arrecadado, e não ter hospital para colocar. Não falo só das crianças, mas eu falo também dos adultos, das mulheres grávidas, por exemplo, que as maternidades estão lotadas, que elas correm para um lado, para o outro, só dizem que não tem leito. Isso é inaceitável e inadmissível para nós, que temos que assistir tudo isso. Porque se fosse meus filhos que estivessem ali, pode ter certeza que eu teria feito um escândalo, porque eu não ia aceitar isso. E só depois da denúncia da matéria aí no nosso site do 18horas.com.br é que alguma atitude foi feita, pelo menos tirar essas crianças do chão e colocar em cadeiras, não é isso? Sim, é verdade. Depois da denúncia, resolveram tirarem do chão e colocar no leito, botar numa sala que rápido apareceu um local para colocar essas crianças, Agora, a denúncia veio do usuário, de uma mãe que estava com seu filho ali, Para depois não falarem que a denúncia é mentirosa, porque é assim que dizem,
Presidente, e a Secretaria Estadual de Saúde, ela deu alguma satisfação, falou alguma coisa sobre esse assunto já? A senhora tem notícias com relação a essa secretaria? Eu não tenho notícia nenhuma da secretaria. Eu não sei, sinceramente, o que está acontecendo, mas é vergonhoso tudo isso e, assim, é revoltante, muito revoltante, sabia? Você confiar num governante, nos governantes, né, que venha fazer alguma coisa por nós e o que nós temos é só decepção. Então eu peço encarecidamente que esses órgãos públicos, os gestores, né, as pessoas que estiverem nos ouvindo, o Ministério Público, né, procure fazer uma visita, fiscalize o que está acontecendo, porque isso não é só a pessoa que denunciou. Várias pessoas estão passando por essa humilhação e que precisa ser tomada uma atitude. E a gente não vê isso, por mais que a gente denuncie, para que façam uma visita, isso não acontece. Então pedimos aqui o apoio, né, dos órgãos públicos que possa agir nesse momento. Presidente, a senhora também falou a respeito da situação dos profissionais, que se eles também reclamam, dos profissionais da saúde, que se eles reclamam, se eles apontam alguma irregularidade, alguma situação que não está boa, que não está sendo bem feita, eles são perseguidos e são desligados? Sim, são perseguidos, são desligados, porque não pode falar, não pode reclamar, não pode dizer nada. Tem que ver e aceitar. E correm risco de apanhar dentro do hospital das mães, porque elas acham que a culpa é do profissional, como já aconteceu de colegas nossos serem agredidos. E não fizeram nada. Essa pessoa foi agredida e ninguém fez nada para defender essa profissional. Olha, nós mostramos aqui também a situação dos pacientes do interior do estado que aguardam, né, uma UTI aérea para ter atendimento aqui em Manaus, que é de extrema necessidade. Essa situação, como é que está? Essa situação é grave, não é, presidente? Essa situação, essa denúncia chegou até nós também, ficamos sabendo dessa criança, né, que está dependendo de uma UTI para poder vir aqui para Manaus, mas é como eu estava falando, a situação não é só aqui em Manaus, nos municípios também. Se aqui já está difícil, imagina nos municípios, que não estão, o que essas crianças e a população em si, quem mora ali está passando, né, por não ter uma assistência. Agora essa criança esperando há 12 dias e até o momento não tinha tomado providência. Presidente, o que o sindicato pode fazer, além de reclamar, pode procurar acionar os órgãos de controle, como você estava falando? Eu gostaria sim de fazer isso, né? Eu vou fazer, porque não dá para aceitar essa situação. Agora, eu gostaria que as pessoas, né, desses órgãos públicos de fiscalização, que estiver ouvindo essa nossa entrevista, que faça uma visita nesses hospitais, que fiscalize, que olhe a situação que está. Porque por mais que a gente fale, denuncie, é como se ninguém estivesse escutando, como se ninguém estivesse vendo, é como se todos nós nos tornássemos invisíveis para esses órgãos públicos e para esses governantes que não fazem nada para mudar. Agora, presidente, o sindicato também pode receber reclamações dos profissionais da saúde que estão aí sofrendo perseguição. Eles podem procurar, podem denunciar alguma situação irregular para vocês? Sim, pode procurar a gente sim. Estou sabendo que muitos estão sendo exonerados, outros desligados, muitos porque mete atestado que está doente. É um motivo de mandar embora. Esse profissional está doente porque ele adoeceu no local de trabalho, ele se contaminou com Covid, ele está sequelado, às vezes ele não aguenta e ele tem que ir para o médico, pega atestado porque ele não está aguentando, é dor na costa, dor no peito e cansaço. Mas alguém vê isso? Não, ninguém vê. A única coisa que fazem a atitude é ameaçar. Vou lhe devolver para a Suzão. Ou então avisa, olha, vá no RH que você foi desligado. Gente, isso aí é humilhante. É humilhante. Eu não acredito que o secretário de saúde, como eles dizem que a ordem vem da Suzão, e a gente só pode pensar que é do secretário, porque é ele que está ali, né? A ordem é da Suzão que mandou desligar. Essa é a conversa que eu escuto diariamente. Presidente, muitíssimo obrigada pela sua participação, denunciando, esclarecendo esses fatos aqui no programa 18 horas. Estamos sempre à disposição. Obrigado por vocês darem essa oportunidade da gente denunciar e mostrar para a sociedade o que está acontecendo, porque tem muita gente que não sabe o que está acontecendo dentro desses hospitais. Medicação faltando e outras coisas mais que a gente sempre fala, bate na mesma tecla, mas não muda, né?
Muito obrigada, presidente. Muitíssimo obrigada. Seguimos aqui no 18 horas. Uma boa noite, bom trabalho. Obrigada. Você também. Obrigada. Conversamos com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Santas Casas, entidades filantrópicas e religiosas e estabelecimentos de saúde do estado do Amazonas, Graciete Mouzinho. 6 horas 20 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Vamos agora para Brasília, vamos respirar um pouco, porque toda vez que a gente fala a respeito desse tipo de denúncia tão grave, tão séria, parece que a gente recebe aqui um soco no estômago, né? Foram imagens seríssimas que a gente viu aqui, fotografias horríveis, e essa situação, só vou reforçar que nós continuamos aguardando o posicionamento do governo do estado do Amazonas a respeito de mais essas denúncias na área da saúde. Agora vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Então, explica pra gente essa situação. Que primeiro o presidente Bolsonaro disse que não ia participar de nenhum debate no primeiro turno das eleições. Agora, ele declarou outra coisa, disse que vai participar se o Lula também participar, é isso mesmo? Boa noite, Cadu. Explica pra gente. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do 18 horas. Agora vamos falar de política, como você disse, respirar um pouquinho e falar do jogo, né, da política. Faz todo mundo pensar nas estratégias, né? Olha, Karime, pegou mal a declaração feita pelo presidente Bolsonaro na semana passada de que ele não iria participar dos debates no primeiro turno. Os apoiadores dele reagiram e o comitê de campanha vem trabalhando numa nova orientação, a de que ele precisa sim utilizar os debates como vitrine do governo e ao mesmo tempo estar pronto para os ataques que virão dos adversários. Porque na análise do comitê de campanha, Karime, o governo está retomando o controle da economia e os resultados começaram a aparecer. Por exemplo, dados do IBGE apontam que o desemprego caiu de 14,9% para 10,5%, voltando ao patamar de 2016, quando o país era governado pela ex-presidenta Dilma Rousseff. E o CAGED, o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, divulgou hoje que foram gerados 197 mil empregos a mais em abril desse ano. Os setores do comércio e serviços foram os que mais geraram empregos em abril. Ou seja, Karime, duas informações valiosíssimas que dão um respiro aliviado no governo e que certamente vão puxar a propaganda eleitoral que está chegando aí. Diante disso, Karime, o presidente Bolsonaro disse que repensou a estratégia, mas como você disse, ele só não vai participar dos debates se o ex-presidente Lula estiver presente. Vamos ouvir o que ele falou hoje para uma apoiadora que fez a pergunta a ele se vai participar ou não dos debates. Eu não consigo entender o outro lado ter 40% de som de voz. O cara não consegue ir à rua pra nada, nem pra entrar num botequim. Mas o senhor vai pra debate na campanha ou não? Vou ver. Essa é a questão de estratégia. Mas é questão de estratégia do momento. Eu não quero assumir um compromisso agora e depois não cumprir na frente. Nunca um presidente, pelo que eu tenho conhecimento, participou do primeiro turno de debate. Talvez eu compareça. Vamos esperar. Eu fecho agora. Lula for, vou junto com ele. Você está ouvindo 18 horas. Pronto, está explicada a estratégia do presidente Jair Bolsonaro a respeito sobre os debates, né? Então, se o Lula for, ele vai também. Cadu. Ele falou isso na semana passada porque não havia esses números ainda, né? Esses números econômicos. E a economia é, com certeza, aí o calcanhar de Aquiles do presidente Bolsonaro. Mas agora ele deu um respiro com esses números que saíram do IBGE e do CAGED. Então ele tá com fôlego, tá com peito aí para encarar os debates. Vamos ver quantos debates vão acontecer, né? Agora, falando, até porque o Lula, ele vinha propondo reduzir o número de debates, como a gente falou aqui, ele não quer participar de todos, ele quer que as emissoras de TV façam um pool, juntem para acontecerem pelo menos aí 3 debates. Vamos ver se essa estratégia dele se alinha com a de Bolsonaro e eles participam dos principais debates. Vamos acompanhar, né, essa negociação entre Lula e Bolsonaro. Falando em Lula, Karime,
Ontem a equipe de campanha anunciou que ele e a esposa, a Janja, estão com Covid-19. Por causa disso, a agenda política dele foi suspensa. Lula já tinha agendado diversas viagens pelo país para tentar consolidar a pré-campanha dele e formar as composições nos estados. E o Bolsonaro está nos Estados Unidos, participando da 9ª Cúpula das Américas. Por isso, a agenda de pré-campanha dele, que é bem maior do que a agenda de governo, está suspensa por enquanto. Karime, Carlão. Ei, Cadu, olha só, a justiça agora segue cancelando aí os shows de sertanejos país afora. E tudo para impedir o uso de dinheiro público, que paga os altos cachês, dos sertanejos. Como é que tá essa situação aí, Cadu, no Brasil? Carlão, deu ruim para os grupos sertanejos, Na verdade, está dando, Porque o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos Estaduais começaram a investigar o pagamento dos mega shows feitos com dinheiro público de prefeituras, em valores que vão muito além da capacidade financeira dos municípios. E nesse pente fino, não é só Gustavo Lima que está perdendo muito dinheiro, Carlão? Outros artistas como Simone Simaria, Nayara Azevedo, Luan Santana, Wesley Safadão, Leonardo, tiveram contratos suspensos a mando da Justiça a pedido do Ministério Público. Como a gente sabe, Carlão, esse escândalo todo começou com Gustavo Lima politizando o show dele em favor do presidente Bolsonaro. Depois veio o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, criticando a cantora Anitta lá no palco e falando sobre a Lei Rouanet. Enfim, após o surgimento dos valores que as prefeituras pagam a esses artistas, o público veio para cima e exigiu a chamada CPI do sertanejo. Sobrou para todo mundo. Sobrou para todo mundo, era melhor ter ficado calado, A ideia não foi para frente, o Carlão, mas o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos nos estados estão agora analisando os contratos das prefeituras com esses artistas, inclusive dos shows agora da festa de São João. A festa de São João é como se fosse o Dia das Mães para ele, é a segunda maior festa, a segundo maior período, para esses grupos sertanejos. E agora, Carlão, tem novidade, viu? O Ministério Público Federal começou a investigar parlamentares que destinaram recursos para as prefeituras por meio de emendas para ajudar no custeio das festas e também no pagamento dos mega shows. Até agora, o MPF identificou 28 milhões de reais em emendas parlamentares encaminhadas para festas. São as chamadas emendas PIX, que são uma espécie de cheque em branco, Carlão. O parlamentar só identifica ao governo o destinatário do recurso, prefeitura X, prefeitura Y, mas não informa em que área social o dinheiro vai ser investido. Então tudo indica, segundo o Ministério Público Federal, que esse recurso vai ser usado para festas e para pagar artistas. Agora, a gente entendeu por que os parlamentares não querem instalar a CPI do sertanejo. Não é mesmo, Carlão e Karime? Vai sobrar para todo mundo, Cadu? Rachachá, Agora, para finalizar, conta pra gente por quantas anda o projeto para reduzir o ICMS dos combustíveis, Cadu? Karime, a prioridade da semana é aprovar no Senado um projeto de lei complementar que limita em 17% a cobrança de ICMS para combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte público. A proposta já passou pela Câmara e, se passar pelo Senado, ela segue direto para a sanção presidencial. E o governo tem pressa, viu? Mas o Senado não tem. Ele está analisando, há muitos obstáculos pela frente. E o presidente Bolsonaro quer aproveitar esse projeto para incluir a concessão de subsídios para diversas categorias profissionais, como caminhoneiros, taxistas, motoristas por aplicativo, entregadores, motoboys, enfim. Agora não sabemos se vai incluir mototaxistas a esse projeto de lei complementar, viu? O Ministério da Economia estuda repassar entre 20 bilhões e 30 bilhões de reais em subsídios para esses trabalhadores. Ou seja, o valor do combustível não vai baixar. O que o governo deve fazer é emitir algum vale, algum tipo de benefício, algum tipo de auxílio para essas pessoas.
Por isso, Karime, o governo está investindo todas as fichas na aprovação desse projeto, que está nas mãos do senador Fernando Bezerra, que prometeu apresentar amanhã o relatório final com o parecer técnico dele sobre essa matéria. Agora, detalhe, como eu falei anteriormente, há muitas divergências sobre esse texto, porque alguns técnicos estão informando ao Senado que pode dar ruim. O governo pode perder muito mais do que ganhar politicamente. Há uma perda com os subsídios, mas as perdas técnicas com essa mudança do que há no texto do projeto de lei complementar pode ser ainda pior. Então, por que o governo tem pressa, Karime? É porque está vindo aí um novo reajuste dos combustíveis, que pode elevar o preço do diesel, por exemplo, a R$10 o litro na bomba. E para tentar conter o avanço da inflação, que inviabilizou o emprego de muita gente já em todo o Brasil, o governo avalia que dar subsídios, nesse momento, pode ser a saída mais rápida. Então tem uma guerra enorme pela frente. E tem um segundo ponto, Karime. Os parlamentares do Centrão estão torcendo para que esse projeto não só seja aprovado, mas que ele também dê certo. Porque pode ser o passaporte deles para a reeleição. E também pode ser a salvação da lavoura para a campanha do presidente Bolsonaro, que está trabalhando muito forte, esperando ter uma virada nas pesquisas a partir do mês de julho. Volto com vocês, Karime e Carlão. Cadu, obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h31, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, o combate à violência doméstica no estado ganha um novo aliado, Karime Leão. O Tribunal de Justiça do Amazonas insistiu este mês a ouvidoria da mulher no âmbito judiciário estadual. Instituiu, né, a ouvidoria, Karime. Carlão. E o repórter Hector Silva conversou com a desembargadora Graça Figueiredo, que exercerá a função de ouvidora do órgão. Vamos acompanhar os detalhes. Com o objetivo de facilitar a comunicação do público vítima de violência doméstica com o judiciário, foi instaurado no dia 1º de junho a Ouvidoria da Mulher, no âmbito do Poder Judiciário Estadual. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Domingos Chalub Pereira, designou como ouvidora a desembargadora Graça Figueiredo, que já é coordenadora estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar do tribunal. De acordo com a desembargadora, os dois setores de sua responsabilidade trabalharão em conjunto. A coordenadoria, junto com a ouvidoria, acompanharão a tramitação dos processos, a efetividade das decisões. Nós vamos criar uma estrutura administrativa de forma que a lei possa contribuir para melhorar a prestação jurisdicional. As pessoas podem vir, no caso as mulheres, podem vir na ouvidoria e fazer a sua queixa, a sua denúncia, que serão apuradas e depois será dada uma resposta para essa mulher junto com a coordenadoria. Nós iremos apreciar se a tramitação do processo está lenta, se ela precisa de ajuda para ajuizar uma ação. Enfim, nós vamos trabalhar no sentido de que dar maior efetividade para que essa mulher possa combater e denunciar os maus tratos. Nós teremos as varas de Maria da Penha, a coordenadoria e a ouvidoria, que trabalharemos de mãos dadas para que os infratores saibam que nós estamos trabalhando para que estas ações se multipliquem no sentido de que nós precisamos de que as mulheres sejam respeitadas. Segundo o texto normativo, a ouvidoria da mulher poderá ser realizada pessoalmente, por correspondência física ou eletrônica, por ligação telefônica, por meio de formulário eletrônico, balcão virtual ou por qualquer outro meio tecnológico disponibilizado pelo tribunal. Todos esses canais serão abertos em breve pelo Judiciário. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h34 em Manaus, você no melhor Mix do Brasil. Daqui a pouquinho, no 18 horas, você vai conferir. Indigenista da FUNAI e jornalista inglês estão desaparecidos no Vale do Javari desde domingo, hein? Esse é o nosso assunto em instantes, aqui no 18 horas. Agora, quando são 6h34, nós vamos conferir a previsão do tempo para hoje. Será que vai continuar chovendo? Tempo e temperatura com Karime Leão.
Previsão do tempo. Bom, de acordo com as informações aqui do Clima Tempo, as chances são de 90% de chuva, tá? Para essa noite e madrugada. Deve chover rápido durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. Uma noite fresquinha, viu? A umidade relativa do ar fica entre 64% e 100%. Bom, e no início do programa falamos sobre o completo abandono da saúde aqui no estado do Amazonas, com a denúncia dos bebês sendo atendidos no chão do hospital e do sofrimento dos pacientes do interior que aguardam uma UTI aérea aqui para serem transferidos e tratados aqui em Manaus. Tudo reflete o quê? A falta de prioridade desta gestão com o dinheiro público e uma arrecadação que bate recordes, né, de bilhões de reais. O que acontece com a falta de prioridade? Deixa a população nesta situação absurda. É por essas e outras que a gestão de Wilson Lima é avaliada como a pior da história do Amazonas, isso de acordo com as pesquisas. Bom, e a reação do povo é o quê? Com vaias. O governador não pode mais participar de ações com o grande público, com a sociedade, porque é vaiado. Simples. Poder ele pode, né, Karim? Só que ele vai ser vaiado. Exato. Depois de ter sido recebido aí com vaias por uma multidão na marcha para Jesus no final de maio em Manaus, o governador Wilson Lima foi bem recebido com essa insatisfação aí dos moradores de Iranduba neste fim de semana. Olha só, na ocasião o eleitor cobrou promessas de governo feitas por ele, Wilson Lima. E, acreditem, o eleitor foi agredido por membro da comitiva de Wilson Lima. Aí complica mais ainda a situação dele mesmo, né, Karine? Vamos aos detalhes aí com a repórter Odinea Araújo dessa situação. Ao contrário do que mostram as propagandas milionárias do governador Wilson Lima, ele nem sempre é bem recebido onde vai. Tanto é que desde que assumiu o governo em 2019, precisou usar carro blindado, até então nunca usado por nenhum outro governante do Amazonas. Um vídeo que circulou em grupos de WhatsApp na tarde de sexta-feira mostra a comitiva do governador sendo recebida com protesto por moradores do bairro Graça Lopes, em Iranduba. Um homem que se identifica como Osmar e se apresenta como líder comunitário aproveitou a oportunidade para cobrar obras de infraestrutura no bairro onde mora, promessa de campanha não cumprida por Wilson Lima, de acordo com ele. Governador, eu sou o presidente aqui do Graça Lopes. Eu gostaria de fazer a pergunta: por que não começaram as obras aqui no bairro? Depois o vídeo mostra um homem de camisa azul, que parece ser segurança do governador Wilson Lima, batendo no celular usado pelo líder comunitário para gravar a conversa que tentava manter com o governador do Amazonas. Nós estamos com uma comissão de moradores aqui. Vai lá conversar com a comissão. Olha só como é que é o governador aqui, ó. Tá vendo aqui? Não quero meu celular, tá? Nós estamos no país democrático. E aí, vocês? Tá? Eu tô filmando isso aqui. Não é assim que você resolve as coisas com briga, não, rapaz. Eu quero conversar com o governador. Eu falei já com vários diversos governadores. Todos recebem bem. Por que esse aqui não recebe? Vamos conversar com a situação. É o bairro Graça Lopes, é o nosso bairro. Tá aqui, o nosso bairro tá abandonado. O mesmo homem que bateu no celular também impediu a entrada do líder comunitário no local do evento. Em pré-campanha eleitoral, Wilson Lima foi a Iranduba inaugurar uma unidade do programa Prato Cheio, que promete servir 400 litros de sopa por dia, de segunda a sábado, de forma gratuita. Esses restaurantes populares, inaugurados pelo governador às vésperas da eleição, têm sido denunciados por políticos da oposição como um programa eleitoreiro de Wilson Lima, conforme o deputado estadual Wilker Barreto. Claramente a máquina estadual está voltada para o processo eleitoral.
mas é a mesma máquina que não paga vale transporte, que não paga vale alimentação para os servidores da saúde, que deixa enfermeiros em atraso, que o interior está abandonado. Então, o Ministério Público, os órgãos de controle precisam ligar a antena. Eu sou a favor, o governo precisa socorrer a fome, mas tem outras ações também, como segurança, saúde, que estão esquecidas, colocando a população em risco. Indignados pela forma como foram tratados pela comitiva do governador Wilson Lima, os populares de Iranduba permaneceram na frente do local de inauguração em protesto. Moradores aqui do bairro de Ancelope aqui revoltados contra esse desgoverno do Wilson Lima e do Augusto Ferraz. O governador saiu praticamente fugido daqui, correndo, junto com o prefeito, quase atropelando as pessoas daqui, certo? E o pessoal está quase atropelando a gente aqui, correndo com medo aqui, certo? Essa que é a verdade, o desgoverno desse, certo? Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora nós vamos falar sobre o caso do desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista da FUNAI, o Bruno Araújo Pereira. Eles sumiram neste fim de semana quando faziam o trajeto entre a comunidade ribeirinha São Rafael até a cidade de Atalaia do Norte, lá no Vale do Javari. Esse território aí, inclusive, esses locais aí, eles têm sofrido constantes problemas, né, Karime, com invasões de caçadores, pescadores e madeireiros. Ali realmente... Exato, ali é um conflito constante, né? Sem dúvida. Segundo a organização indígena, a dupla havia sido ameaçada recentemente, justamente por abordar invasões na terra indígena do Vale do Javari. O Ministério Público Federal, a Polícia Federal e o Exército já foram acionados para realizar as buscas na região. Eu conversei com o sociólogo Luiz Antônio Nascimento de Souza, que falou sobre o caso com a gente. Vamos ouvir. Hoje, logo no início da manhã, por volta das 5 e pouco da manhã, eu recebi uma mensagem por WhatsApp de um colega, de um amigo que atua e trabalha no Alto Solimões, mais precisamente em Atalaia do Norte, quer dizer, Tabatinga e Atalaia do Norte. E ele me manda uma mensagem denunciando e pedindo socorro de que dois companheiros, um jornalista inglês e um indigenista, teriam desaparecido numa viagem que estavam retornando para Atalaia do Norte. O que a gente precisa nesse momento é fundamentalmente que o governo federal envie imediatamente agentes especializados em buscas, porque nenhum vestígio foi encontrado, nem de canoa, nem de gasolina tombada, quer dizer, não há, aparentemente, até onde a gente se sabe, não houve um acidente, eles estão desaparecidos. Considerando que há notícias de que eles teriam sido ameaçados há poucos dias por ou pescadores comerciais ou por garimpeiros, não se sabe ao certo. O fato é que havia uma ameaça contra eles. Então é preciso que o Estado brasileiro garanta a integridade desses dois servidores, de um servidor e de um jornalista, sob pena de perder completamente o controle sobre a situação. Você está ouvindo 18 horas. Em nota, o Ministério Público Federal informou que instaurou um procedimento administrativo para apurar o caso e acionou a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Força Nacional, a Frente de Proteção Ambiental Vale do Javari e a Marinha do Brasil. A Marinha, inclusive, confirmou ao Ministério Público que vai conduzir as atividades de busca na região. E a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas também enviou nota dizendo que está tomando todas as medidas cabíveis para auxiliar em colaboração ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal e à FUNAI.
Karime, esse aí é mais um caso que reflete a crise na segurança pública aqui no estado do Amazonas. Hoje, inclusive, completa um ano que Manaus e cidades do interior do Amazonas registram aí uma série de ataques violentos. Você com certeza lembra, você, Karime, você ouvinte em 100,7, foram 48 horas de terror. Todos nós ficamos rendidos. Membros de facções criminosas promoveram dias de terror, atacando ônibus no transporte coletivo. Foi uma loucura, né? Prédios públicos, além de praças, viaturas de delegacia, foi meio que um caos, né? Um pânico geral, né? E ficamos todos trancados em casa. Foi o lockdown do crime. Toque de recolher. Foi o lockdown do crime, todo mundo obedeceu e não teve força para revidar isso. Tudo organizado por bandidos que agiram em resposta à morte de um traficante numa ação policial. Hoje, um ano depois, a população segue assustada com o avanço da criminalidade. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. Hoje completa um ano que o Amazonas sofreu uma onda de ataques violentos registrados no ano passado entre os dias 6 e 8 de junho por parte de grupos criminosos. Foram 48 horas de terror. 21 veículos foram incendiados, sendo 14 ônibus do transporte coletivo e 2 viaturas policiais. Prédios públicos foram depredados, delegacias invadidas por criminosos a tiros e com granada. A Bola das Letras também foi completamente incendiada e destruída pelos criminosos. Também houve atentado em pelo menos 9 cidades do interior do Amazonas. Durante os dias dos ataques, ônibus do transporte público não circularam em Manaus e não houve vacinação contra a Covid-19. As aulas presenciais também chegaram a ser interrompidas. Com a segurança entregue à criminalidade, 144 homens de tropas da Força Nacional foram enviados ao estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, após os ataques, 74 pessoas foram presas e 2 adolescentes apreendidos. O problema é que mesmo após um ano dos ataques, a população segue assustada com a onda de violência em Manaus. Para o especialista em segurança pública e coronel da reserva da Polícia Militar do Amazonas, coronel Walter Cruz, o que falta na Secretaria de Segurança Pública do Estado é planejamento e ações estratégicas. Há necessidade de um planejamento maior para que haja integração, haja um trabalho de inteligência e haja investimento em tecnologia e treinamento para que as polícias elas possam enfrentar não só com poderio bélico, mas também com inteligência as facções que vêm causando terror na cidade do estado do Amazonas nesse período. Espero muito que o sistema de segurança ele possa se reorganizar para enfrentar o crime. A população não merece mais estar compactuando, estar convivendo com o que está acontecendo hoje no nosso estado. Após os ataques, o governador Wilson Lima trocou o secretário de Segurança Pública do estado, tirando o coronel da Polícia Militar, Luiz Barbonatius, assumindo o general da Reserva do Exército, Carlos Alberto Mansur. As mudanças aconteceram logo após o jornal Folha de São Paulo publicar um editorial com o título Estado Policial, que os resultados da gestão de Wilson Lima na área da segurança pública são calamitosos e que a população amazonense não deixava de padecer com a ousadia do crime organizado. Segundo o jornal, apesar do cenário desolador, o governador Wilson Lima não dava sinais de que mudaria o rumo da situação. O Amazonas é o estado que teve o maior aumento percentual no índice de mortes violentas, com um crescimento de 54% nos últimos 2 anos, considerando os crimes de homicídio, latrocínio e lesão corporal, seguida de morte. Nesses 2 anos, passamos de 1.019 mortes violentas para 1.570. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 48 minutos. Vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Hoje teve discussão no plenário da Câmara Municipal aqui de Manaus por causa do projeto de lei que altera o período estabelecido para os ônibus circularem na cidade. Boa noite, Artemisa Gadelha. Explica pra gente que projeto tão polêmico é esse. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que estão acompanhando o programa 18 horas.
Em poucas palavras, esse projeto de lei, Karime Leão, fere a categoria, ou seja, porque ele extingue aí a função do cobrador e ainda permite que os ônibus com mais de 10 anos circulem na capital amazonense, sendo que atualmente, os ônibus que circulam em Manaus têm até 10 anos, então isso seria um retrocesso. O projeto é da Prefeitura de Manaus e o primeiro a notar as consequências dele foi o vereador Rodrigo Guedes, do Republicanos. Eu conversei com ele hoje à tarde. Vamos acompanhar? A Prefeitura de Manaus está autorizada a aumentar, de acordo com os seus próprios conceitos, essa idade máxima. Eu fiz o alerta para o plenário, detectei este gatilho que deixa na mão da Prefeitura estipular a idade máxima dos ônibus. Você está ouvindo 18 horas. Pois é, ouvimos então o vereador Rodrigo Guedes. E na primeira votação, o projeto foi aprovado em regime de urgência na ocasião. E apenas o vereador Rodrigo Guedes votou contra. Hoje, o vereador Amon Mandel, do Cidadania, reclamou que o presidente da mesa, o vereador Wallace Oliveira, do PROS, teria ignorado o pedido de parlamentares para votação nominal e que isso aí feriria o regimento interno da Casa Legislativa. Mas o vereador Wallace discorda do vereador Amon. Vamos acompanhar, então. Todos os ritos da votação foram mantidos. Visualmente foi contado, se não me falha a memória aqui, 11 vereadores votaram contra o projeto e a maioria estabelecida votou a favor. Então, o que a gente diz nessas situações é a maioria simples. A maioria simples estabelece. Você não precisa de uma votação qualificada, de um quórum qualificado. Você estabelece a maioria simples. E a maioria simples do quórum que estava lá estabeleceu a aprovação do projeto. Puro e simples. Qualquer coisa fora isso, Artemisa, entendeu? Não está condizendo com a verdade. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o vereador Wallace Oliveira. Mesmo assim, o vereador Amon Mandel garantiu que irá estudar a possibilidade de ingressar na Justiça do Amazonas contra a votação desse projeto de lei. Mas para o articulista político Brian Douzani, a votação não feriu o regimento da Câmara Municipal de Manaus. Vamos acompanhar. De tudo que eu sei a respeito das regras de votação, você só pede votação nominal quando realmente existe uma dúvida a respeito do resultado. Naquele caso não existia dúvida, porque existia um quórum de 30 e poucos, salvo engano, vereadores e tinha 11 mãos levantadas. Então, evidentemente que a olho nu, o projeto tinha sido aprovado, Não existia dúvida. A votação nominal, ela fica muito evidenciada nas situações de que você não sabe a quantidade dos que estão levantando a mão com os que não levantaram a mão, Então, existe uma interrogação no resultado. Então, vamos fazer uma votação nominal para dirimir, essa questão, que não foi o caso. Então, eu concordo com tudo que o Wallace disse aí nesse áudio. Assisti a sessão todinha nessa discussão aí. Concordo em tudo. Ele foi bastante democrata, sim. Você está ouvindo 18 horas. Como disse o articulista político Brian Douzani, então a votação não feriu o regimento da casa, mas ele discorda que os vereadores não estejam cientes do que estão votando. Tanto que alguns vereadores mudaram o voto depois das dúvidas levantadas pelos vereadores de oposição. Vamos ouvir novamente o articulista político Brian Douzani. É triste ver como a Câmara Municipal de Manaus se tornou um anexo da Prefeitura, uma secretaria. Os vereadores não estão lendo os projetos que estão votando. Hoje, o representante dos rodoviários na CMM, o vereador Jaildo Oliveira, estava pronto para votar a favor desse projeto, que inclusive prevê a possibilidade da extinção do cargo de mais de 3.500 cobradores de ônibus da cidade. Após as intervenções do vereador
vereador Rodrigo Guedes e ele chegou a ir na bancada do vereador Jaildo, rapidamente o vereador Jaildo mudou de opinião. E no final, 11 vereadores votaram contra. E para finalizar o dia, o líder do prefeito, Marcelo Serafim, resolveu usar como argumento a cidade de Curitiba, dizendo que lá os ônibus que estão rodando têm mais de 10 anos de atividade, como se a questão fosse essa, e não o fato de que hoje até os que têm menos de 10 anos se encontram em condições deploráveis. E o vereador saberia disso se andasse de ônibus. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o articulista político Brian Douzani. Já não bastam os ônibus que encontramos, né, esses ônibus. E olha que atualmente eles têm menos de 10 anos, Karime, Carlão e ouvintes. E o que a gente encontra, né, na rua da cidade de ônibus quebrado, enfim, pneu furado, é realmente uma situação lastimável. Karime, Carlão. Ei, Artemis, olha só, tá circulando aí um áudio do prefeito de Borba, que é o Simão Peixoto, determinando que todos os secretários recepcionassem o governador Wilson Lima na chegada dele lá no município. Eles foram meio que obrigados, né? Inclusive foram ameaçados se não comparecessem. É isso mesmo? Confere essa informação bizarra. Pois é, Carlão. Não é que confere, Carlão. Esse áudio ele foi enviado neste domingo, ontem, pelo prefeito de Borba, Simão Peixoto, do PP, que esteve recentemente, inclusive, envolvido numa luta de MMA, gerou maior polêmica na época, com o ex-vereador Irineu Alves da Silva, o Mirico. Deu o que falar, viu? E agora, mais uma polêmica. O prefeito ameaçou demitir, como você disse, quem não comparecesse nesta manhã para recepcionar o governador Wilson Lima em Borba. Vamos acompanhar, então, o áudio do prefeito Simão Peixoto? Ô, meus secretários, bom dia. Eu sei que hoje é domingo, vocês estão em lazer, mas nós estamos aqui trabalhando. Eu vim aqui através do nosso grupo. Eu não estou fazendo um convite, eu estou determinando que todos os secretários, porque tem falhado alguns, eu quero ver a presença de todos os secretários que estejam do meu lado a partir de amanhã, às 7 horas da manhã no aeroporto municipal, porque um inventa uma coisa, outro inventa outra. Eu não quero que ninguém invente nada, tá bom? E além de vocês, eu quero que vocês convidem todos os servidores de vocês, de todas as secretarias, para junto a gente estar lá para recepcionar o nosso governador, que chega amanhã a partir das 7h30 da manhã. Então, às 7 horas nós estamos lá e vamos realizar um grande sonho, que é o chatamento da estrada Borba-Mapiá. É o governador presente, ele vai estar presente, entendeu? Vai fazer vários lançamentos de programas sociais. Eu acredito que o mais importante aqui é a estrada Borba-Mapiá. Todos são importantes, mas o mais importante é a estrada Borba-Mapiá. Então, assim, não é um convite, é uma determinação. Eu preciso da presença de todos os secretários, tá bom? Que eu vou olhar e vou fazer chamadas dos secretários. Se não estiver lá, infelizmente não trabalha mais comigo. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o áudio, né, do prefeito de Borba, Simão Peixoto. Bem claro, ele disse. É uma determinação. Sim. E quem não estiver não estará mais trabalhando comigo. Foi claro. Exatamente, mais claro muito que claro. isso. Disse que não era um convite. É uma determinação. Determinação. Exatamente, Karine. Para o deputado Dermilson Chagas, está claro o crime eleitoral. Vamos acompanhar então. Agora, precisa o Ministério Público se manifestar. Está silenciado, né, não está se manifestando e está correndo solto esse processo eleitoral em que ele já mostra e demonstra abuso do poder econômico na caminhada do governador, tanto na capital como também no interior. Esse fato vai acontecer constantemente por uma força da máquina pública. Lamentável, mas eu acredito muito que a opinião do servidor público vale mais do que a imposição do prefeito ou do governador. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o deputado estadual Dermilson Chagas. Eu entrei em contato com a assessoria de comunicação do Ministério Público do Estado do Amazonas, mas a assessoria disse que não seria possível
enviar uma resposta hoje, mas que amanhã enviará uma resposta sobre este caso. Karime e Carlão. Ok. Nossa, Artemisa, obrigada pelas informações, mas nenhuma informação, nenhuma nota o Ministério Público conseguiu, só amanhã. Amanhã, se Deus quiser. Isso. Vamos aguardar, né? Para amanhã. Ok, muitíssimo obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Amanhã a gente conversa. Valeu. Tchau. Tchau. 6h59. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A agenda do governador Wilson Lima mostra que ele está dando total prioridade às incursões com vistas à campanha eleitoral e não está economizando recursos para isso. Segundo sites ligados ao governo, Wilson Lima vai aproveitar o tempo, até quando a legislação eleitoral permitir, para fazer eventos festivos no interior do estado. As informações são de que as caravanas, que incluem políticos da base governista e dezenas de assessores, devem ir a 28 municípios até o fim do mês de junho, com direito a aviões, diárias e tudo pago com o dinheiro do contribuinte. Enquanto isso, o noticiário desta segunda-feira dá conta de como anda a realidade que o governo prefere que ninguém veja. O aumento dos homicídios na capital em abril, apontados pela própria Secretaria de Segurança Pública do Estado. E as crianças doentes sendo atendidas no chão do hospital do governo em Manaus e aguardando UTI que não chega no interior. É isso. 18 horas. 7 em ponto, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Beijo, continue bem, continue em 100,7 até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.